Olá, tudo bem? Aqui é o professor Francisco Freire em mais uma videoaula com vocês. Escola Municipal Antônio Oliveira Campos. Hoje é aula de ensino religioso. O título da nossa aula de hoje: Principais religiões pelo Brasil. Vamos ver algumas das religiões, as principais religiões, praticadas no nosso país. Aqui tem uma pequena imagem a respeito da diversidade religiosa, várias religiões juntas, unidas, sem que uma religião ou uma pessoa ataque a outra pessoa com ofensas, com agressões físicas, porque todos nós temos que ter respeito pela pessoa humana, ok? Religiões. Atualmente existem várias religiões, as quais afetam não só o meio em que vivem, mas também os seus costumes, as suas crenças e todo o contexto histórico e geográfico. Devido a isso, é que por vezes ocorrem atentados, guerras e disputas. Lembra do que eu falei no slide anterior? Nós temos que ter respeito e amor pelo próximo. Nós não temos que atacar o nosso próximo, atacar outras pessoas, só porque ela tem uma religião diferente da nossa. Vamos ver aí algumas das principais religiões do Brasil. Principais religiões brasileiras. Católica Apostólica Romana, percentual de 64,6%. Evangélica, 22,2%. Espírita, 2%. Umbanda e Candomblé, 0,3%. E outras religiosidades, 2,7%. Sem religião, 8%. Esses são dados do censo do IBGE de 2010. Então, nós podemos observar aí as 4 principais religiões praticadas no Brasil, certo? Vamos ver cada uma dessas religiões nesse vídeo e o que representa cada uma na sua essência, quando ela foi criada e a maneira com que ela é praticada no Brasil e no mundo. O catolicismo. O catolicismo é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo e ainda hoje congrega a maior comunidade de cristãos existentes no planeta. Segundo algumas estatísticas recentes, cerca de 1 bilhão de pessoas professam ser adeptos ao cristianismo ou catolicismo, que tem o Brasil e o México como as principais redutos de convertidos. Essa é, de acordo com o censo de 2010, a religião mais praticada no Brasil e no mundo. Os evangélicos. O evangelicalismo, evangelicismo ou cristianismo evangélico é um movimento cristão protestante surgido no século XVII, depois da Reforma Protestante. O protestantismo chegou ao Brasil no período colonial, com as tentativas francesas e holandesas de se firmarem no país. O protestantismo floresceu, sendo hoje o segundo maior segmento religioso do Brasil. E segundo o censo, o número de evangélicos cresce expressivamente no Brasil. E daqui a alguns anos pode até passar o catolicismo em número de adeptos, em número de pessoas que poderão professar essa religião, como sendo evangélico. Os espíritas. No século XIX, encontramos diferentes relatos sobre pessoas que, sem conter nenhum conhecimento médio específico, indicavam receitas médicas para pessoas adoentadas, conhecidas como médiums
receitistas ou médiuns curadores. Esses indivíduos tinham uma função diferente dos conhecidos curandeiros, declarando contar com o auxílio de poderosas entidades espirituais. Desvencilhadas de outras religiões, essas pessoas alegavam a presença de espíritos que intervinham no mundo material. Outra religião que nós podemos observar, né, a respeito desse censo no Brasil, a Umbanda ou Candomblé. A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas e cristãs, porém sem ser definida por eles. Formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com os movimentos religiosos como o Candomblé, o catolicismo e o espiritismo. É considerada uma religião brasileira por excelência, com um sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. Então, a Umbanda é um conjunto de religiões africanas e também é um pouquinho de cada religião, inclusive o catolicismo, né, praticado em maior número no Brasil. Nós falamos das principais religiões no Brasil e também existem muitas outras religiões praticadas por menos pessoas, mas o que nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente que nós temos que respeitar o nosso próximo, temos que ter amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, eu deixo uma atividade para vocês a respeito desse amor ao próximo. A atividade é a seguinte: criar, escrever um texto sobre amor ao próximo. Então, o título é Amor ao Próximo. Tem alguns detalhes que vocês têm que observar. Não esqueça do título, de colocar o título. Tem que escrever caprichar na caligrafia, na letra. E tem que conter no mínimo 10 linhas esse texto, essa redação. Então, bom trabalho, contem comigo, com o professor Francisco Freire, e até a próxima aula, até a próxima videoaula.